Cristina Pinto, muito obrigada pela sua disponibilidade. As medidas propostas pelo Governo são suficientes para resolver o problema de fundo da falta de professores? Bom dia, Madalena, agradeço o convite. Só uma correção, meu nome é Cristina Mota, sou porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Certo, não, de facto, as medidas que neste momento estão previstas são insuficientes para nós termos um arranque de ano letivo tranquilo. Além de estarem apenas previstas, ainda nenhuma delas foi colocada em prática, revelam-se bastante insuficientes, até porque a grande maioria depende da vontade de terceiros no que diz respeito à sua implementação. Por exemplo, no que diz respeito aos professores aposentados regressarem ou não, no que diz respeito aos doutorados estarem ou não disponíveis para estar nas escolas. Portanto, temos aqui uma série de questões que se revelam insuficientes. Depois temos ainda uma outra questão, que é algumas das medidas que até seriam interessantes, como, por exemplo, a substituição dos professores que estão com baixa de longa duração, que neste momento os professores que os substituem fazem-no durante 3 meses, está previsto alterar para 1 ano, o que nós entendemos que é bastante positivo, mas apenas em algumas escolas. Também nesta questão das horas extraordinárias e esta alteração à portaria 814, que também hoje está a ser discutida, para poderem os professores acumular 10 horas, também só está prevista em algumas escolas. Portanto, nessas 163 que o ano passado tiveram, de facto, um problema no que diz respeito à colocação dos professores. Lembramos que muitas outras que não estão referenciadas juntamente com estas 163 não têm esses valores indicados em termos estatísticos, porque atribuíram as horas que, entretanto, foram surgindo a professores da escola com horas justamente extraordinárias. Portanto, entendemos que a questão da falta de professores não diz respeito apenas a estas 163 escolas e que deveriam estar aqui contempladas algumas destas medidas a todo o território. Chama também a atenção para algumas questões e, tendo em conta a reunião que já teve lugar a semana passada e, portanto, as medidas que foram apresentadas de forma mais pormenorizada aos sindicatos, reparamos, por exemplo, nos 750 euros que estão a ser indicados para os professores continuarem em funções, dizem respeito, para já, em termos brutos, o que vai refletir cerca de 400 euros mensais, mas apenas durante os meses em que existem aulas. Por exemplo, quando terminarem as aulas e tiverem lugar as reuniões de avaliação, nós consideramos que o professor já não vai ter direito a esses 750 euros, nem nos 14 meses que supostamente, como a notícia é indicada, daria a entender. Com base naquilo que disse e nas propostas que acreditam ser, então, insuficientes, o Ministro da Educação realçou que o crescente número de alunos sem aulas é o problema mais grave do sistema educativo e que está a penalizar aqui este processo contínuo. Esta também é a principal preocupação, então, para este ano letivo, é a falta de professores? Também, mas não só. Portanto, nós temos 2 problemas graves na nossa escola pública. Primeiro que tudo, a falta de professores, que também se reflete depois na outra questão, que é o decréscimo dos conhecimentos dos alunos. Ora, de facto, as condicionantes que nós temos vindo a verificar, e estudos recentes têm mostrado que os alunos estão a descer nos seus níveis de desempenho, dizem respeito a medidas que, entretanto, vieram a ter lugar, como, por exemplo, deixámos de ter um currículo centrado no conhecimento para passarmos a ter as aprendizagens essenciais. Ainda que esteja previsto no programa do Governo também aqui essa revisão, nós já verificámos, e o Ministro falou agora há pouco tempo em entrevistas, que não é para já que essas questões vão ser verificadas e também temos aqui uma questão para ver. Mas é claro que a falta de professores vai condicionar. Mas temos outras questões, como, por exemplo, temos um aumento significativo de alunos estrangeiros. E seria necessário já termos neste plano e já previsto para o início do próximo ano letivo um plano para dar resposta a estes alunos. Já verificámos que o Sr. Ministro fala em reforçar português língua não materna. Nós lembramos que existem alunos que ingressam, portanto, no sistema português e que são estrangeiros, mas não têm português língua não materna, como é, por exemplo, o caso dos alunos brasileiros, que em janeiro nós temos a frequentar com bastante incidência, ou seja, que chegam do Brasil nessa altura para o sistema português e não têm português língua não materna, como, por exemplo, os alunos angolanos, que também não têm e que temos tido um aumento significativo. Estes alunos, além de, em termos de língua, terem a mesma língua que nós, mas vêm de um sistema educativo completamente diferente. Por exemplo, no que diz respeito ao términos do ano letivo,
no Brasil termina em dezembro, o que faz com que o aluno, quando chega em janeiro e é integrado nas turmas que já têm um trimestre completo, ele vai estar sempre com uma lacuna relativamente ao seu país de origem e era necessário comatar também esta situação. Doutora Cristina Mota, uma última questão, nomeadamente que provavelmente irá ser debatida hoje nesta segunda ronda negocial. Abriram milhares de vagas no concurso de colocação para o próximo ano letivo, mas muitos professores que entraram ou mudaram de quadro acabaram por não ser colocados e não teriam então uma turma para lecionar. Espero que hoje seja possível encontrar também uma solução para colmatar estas falhas no concurso de colocação de professores. Esperamos que sim, ela não é assim tão difícil quanto isso. Nós temos falta de professores, não temos falta de horários. Ainda que estes professores nesta altura não tenham de facto um horário, também era uma questão interessante analisarmos o porquê destas vagas terem sido indicadas na altura que foram e com o número que foram. Lembramos que estávamos em campanha eleitoral quando, portanto, este diploma surgiu com a definição de um número de vagas, mas neste momento mais importante do que encontrar culpados é encontrar soluções. Nós, Missão Escola Pública, já demos alguns exemplos, como por exemplo o desdobramento de algumas turmas que estão previstas apenas quando o número de alunos é de 20, podendo ter um número mais reduzido para poderem desdobrar, ou então nas escolas onde estes professores estão, poderem estes fazer coadjuvação juntamente a colegas nas turmas onde existe maior insucesso. Já agora, Madalena, uma questão que também considero muito importante. Nós verificamos que, de facto, o Ministro da Educação tem tido aqui uma abertura no que diz respeito a procurar soluções, mas nós também estamos preocupados com outras questões e nós verificamos, por exemplo, nesta portaria que agora está a ser também ela discutida, já aqui há algumas ideias do que também está previsto e também no próprio discurso do Ministro, entre elas a alteração do concurso, entre elas o aumento do poder das direções. Esta também é uma das questões que tem de ser vista e nós acreditamos que no início do próximo ano letivo nós, professores, vamos, primeiro que tudo, garantir que este modelo de gestão que nós temos é alterado. Portanto, não interessa de forma alguma que o seu poder seja aumentado, como, por exemplo, através da contratação de professores, que também está prevista neste plano, por parte dos diretores. Nós apelamos ao Ministro da Educação que reveja essas questões, pois será algo que os professores não irão aceitar. Doutora Cristina Mota, nós iremos então acompanhar essa segunda ronda negocial. Obrigada pela disponibilidade e vamos seguir precisamente agora em direto para com o Carlos Carvalhosa.